E nós temos, como vocês bem sabem, a atualização da rede Ethereum do 1.0 para o 2.0 nada mais é do que a migração da gente utilizar uma rede Proof of Work para uma rede Proof of Stake. E, cara, isso para mim, né, desde os anos passados aí que eu comprava Cardano, eu percebi que isso era que esse tipo de atualização, enquanto o carro está andando, né, é bem complexa. Então a gente tem o seguinte, na rede Ethereum, ao longo desse ano, nós temos uma atualização muito importante que vai mudar a história do Ethereum, tá? Seja para o bem ou seja para o mal. Esperamos que seja para o bem. Né? Então acho que com a atualização do Proof of Stake, do Ethereum 2.0, né, que é o que as pessoas estão falando, que é o Ethereum 2.0, mas na verdade não é um nome especificamente oficial, a gente possa ter uma solução de escalabilidade, principalmente depois da atualização dos shards. Então o Ethereum ele ainda tem muita coisa para ser desenvolvida e isso pode agregar muito valor à rede Ethereum. O detalhe todo é que nós estamos num ambiente completamente especulativo, onde a tecnologia ela se desenvolve todos os anos, e a gente está no meio da evolução, no meio do desenvolvimento. Isso tem o ônus, né? Tem o bônus e o ônus. Então, o bônus é realmente a gente conseguir assimetrias mais altas, a gente conseguir pegar algumas altas violentas, muita volatilidade, mas também tem o ônus de nós estamos dentro do barco experimentando as coisas que estão surgindo. A gente está exposto aos riscos da inovação. Os riscos da inovação cara, e se der alguma merda com essa atualização? Tá? Se acontecer algo não programado, se acontecer algo que ninguém espera, se acontecer alguma coisa que dê algum problema. Então, isso que eu vou levantar algumas considerações hoje, falando sobre o Demerge, e eu vou também pegar alguns dados on-chain, então, mostrando como é que está a estrutura aí do Ethereum. No evento do Permissionless, um dos desenvolvedores do Ethereum disse que nós podemos estar próximos do lançamento do Demerge para agosto desse ano. Agosto desse ano seria segundo semestre já, né? Tá? Segundo semestre. E como eu tinha bastante Ethereums, né? Eu estava um pouco preocupado com esse lançamento dessa atualização no tocante de ficar exposto ao ativo, porque eu não sei que tipo de manipulação pode ter. Pode ser que o preço só suba, continue subindo e a comunidade como um todo veja valor nessa atualização e ela de fato funcione. Como pode ter um certo despejo antes da atualização, porque baleias de Ethereum e baleias, sei lá, de Bitcoin podem imaginar que nós podemos ter mais problemas durante a atualização ou que podem ter problemas durante a atualização e queiram se proteger e queiram ficar temporariamente dolarizados antes de voltar a ficar exposto em Ethereum. Isso aqui não é uma dica nem recomendação de investimento, tá, pessoal? Mas eu vou falar o que eu vou fazer, tá? Nesse momento que eu estou viajando, tá? Nesse momento que nós vamos ter a atualização da rede Ethereum e tudo que acontece antes do evento, a gente é imprevisível, né? É imprevisível o que vai acontecer antes do fato acontecer, da atualização acontecer. Eu decidi trocar meus Ethereums todos por Bitcoin e ficar exposto só temporariamente em Bitcoin. Apesar de eu gostar mais do Ethereum hoje em dia para utilização e tudo mais, e porque tem a comodidade de você ir numa Uniswap da vida, numa DEX da vida, converter os teus Ethereums por tokens USDC na velocidade de 15 segundos, ou você pode investir em outros tokens de empresas que estão ganhando valor perante o desenvolvimento dessa tecnologia, como, por exemplo, a Aave, a MakerDAO, a Synthetix, ou o próprio token da Uniswap, eu decidi ficar temporariamente de fora do mercado, no sentido do mercado do Ethereum, né? Não no mercado cripto geral, tanto é que eu estou 100% agora, quase 100% em BTC. Eu também decidi vender o meu macaco por conta disso, então vendi ontem o meu macaco por 31 Ethereums, e agora estou com apenas 30 Ethereums aí
na rede, né? Mas o que acontece? Eu peguei um conjunto de fatores fundamentalistas e gráfico também, e eu tomei a decisão de trocar tudo por Bitcoin, justamente por isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, então o Ethereum vai ter o demerge agora, em agosto, provavelmente, segundo o planejamento deles, pode ser que aconteça, né? Então aqui no o desenvolvedor da rede Ethereum Core do Ethereum, ele comentou sobre que se tudo der certo vai acontecer em agosto. E uma das coisas que eles pretendem utilizar para fazer com que os mineradores atuais do Proof of Work percam o interesse em fazer mineração para a rede Ethereum atual é utilizando o que eles chamam de bomba de dificuldade. No sistema de Proof of Work, você utiliza poder computacional para você validar as transações e receber como recompensa caso você tenha conseguido resolver os problemas matemáticos antes. E também no Ethereum tem muita questão da utilização de taxas, então validação de taxas. Então qualquer evento que tenha sobrecarga na rede, geralmente os mineradores eles são muito bem recompensados. Eu vou mostrar isso depois em dados on-chain para vocês. Como aconteceu ultimamente ali na venda dos terrenos das terras do Other Side. Olhando todo esse contexto, pessoal, eu não sei como a rede de mineração do Ethereum vai reagir, por exemplo, a essa bomba de dificuldade. Essa bomba de dificuldade, então, quando ela for acionada, nada mais é do que um movimento brusco de dificuldade de mineração para fazer com que demova da ideia dos mineradores conseguirem minerar Ethereums como a gente tem e estabeleça que eles peguem esses Ethereums que eles mineraram, ou essas recompensas que eles conseguiram, e eles convertam esses 32 Ethereums por node, né, por node rede, e coloque em stake. Então, isso supostamente faria com que os mineradores criassem um ativo muito mais deflacionário, porque o pessoal estimularia o pessoal, ao invés de despejar os Ethereums ou vender esses Ethereums a mercado, eles colocassem esses Ethereums para serem travados para utilizar como validação na rede Ethereum. E isso faria com que você tivesse menos oferta de Ethereum na rede, fazendo com que o preço supostamente subisse. Cara, eu não sei se esse efeito vai ser o efeito que vai realmente acontecer, tá? Eu acredito que muitos mineradores podem vender os seus Ethereums, tá? Antes da atualização, não somente por conta do risco de você trocar todo um sistema, né, blockchain durante o andar da carruagem, então você meio que trocar o carro, um pneu com um carro andando a 400 km por hora. Então, eu acredito que parcialmente, eu acho que vai ficar meio dividido isso. Eu acho que parcialmente os mineradores, alguns vão vender Ethereum antes da atualização e tentar entrar depois, alguns parcialmente vão colocar os Ethereums para travar em stake, como já vem acontecendo. E aí tem um detalhe. Esse stake começou lá quando o Ethereum valia acho que $300. Então tem muitos mineradores que estão com seus Ethereums travados já nas piscinas de 32 stakes, de 32 Ethereums, que compraram um Ethereum a $300 e agora o Ethereum está valendo $2.000, $2.500. Pois bem, eu não quero participar desse ambiente de transição. O motivo é porque eu já vivi um hard fork do Bitcoin, por exemplo. Eu sei que é uma situação diferente, mas eu vivi a divisão do Bitcoin para o Bitcoin Cash também, com o hard fork da comunidade do Bitcoin. E, cara, não foi nada prazeroso, tá? Um movimento extremamente volátil antes e durante e depois. Então, eu prefiro ficar off nessa situação de atualização do Ethereum, porque eu não sei o que vai acontecer. Para mim, é completamente imprevisível.
Eu acredito que sim, vai ganhar valor o Ethereum. Daqui a 2 anos vai estar $10.000, mas eu não sei que tipo de problema pode dar que não esteja no meu alcance de conhecimento e que eu não me sinta seguro de participar dessa transição, tá? Então eu prefiro ficar em Bitcoin agora temporariamente, protegendo esse meu poder de compra de Ethereum, até que lá na frente fique mais claro, estabelecido como toda a rede de Proof of Stake da rede Ethereum vai funcionar. Se ela realmente vai funcionar, se vai ser vai ter um problema. Bom, se a gente pegar um protocolo aí, por exemplo, a Cardano, e depois da sua última atualização de contratos inteligentes, né, da adição de contratos inteligentes, e depois da lentidão e travamento de uma das principais carteiras, que é a carteira Yoroi, você vê o risco que é de você ficar exposto durante essas atualizações, porque a Cardano, desde que ela teve essa atualização, ela só caiu, ela só despencou o preço, tá? Então, às vezes as coisas não acontecem como esperamos, e por isso que eu acho que o risco não compensa eu ficar tão posicionado assim para ver para crer, entendeu?